Ela não pode sentar do lado, não, gente? A gente vem. Tá na coisa. Não chegou ninguém, não. Começou a chegar um, Michele. Sim. Falou, Michele, fala. Oi, Michelle, tudo bem? Bispo Mano tá aí já, ó. Pô, mano, tá. Pera assim. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera chegar mais gente. Espera aí. Espera chegar mais gente aí. Bispo Mano já tá com a gente. Esperar aumentar aí. Irmanilda tá chegando. Que bom, Irmanilda. Maria Luísa tá aqui com a gente. Te apresentar depois de Bispo Mano, tá bom? E tem uma netinha também que é... Eu conheço ele. Ah, você conhece ele? Aham, eu tô vendo a live dele com você, querido. Vamos colocar o Bispo Mano aqui, vamos. Pronto, voltou. Vamos colocar ele aqui. Voltou, peraí, deixa eu botar Bispo Mano. tudo aqui. Bispo Mano, seja bem-vindo ao Edificando. Um prazer imenso, né? Muita alegria ter o senhor aqui com a gente. Deixa eu dar um toquinho aqui. Seja bem-vindo, Bispo Mano. Desde já, obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Sabemos, imagina a agenda de um bispo, né? De uma região. E o senhor prontamente aceitou o convite. Só sabe que o senhor mora no coração, né? Alegria. Sempre que solicitado, sempre que eu pedia a sua presença, e eu sou sempre aceitando. Então, assim, muito bom mesmo. Seja bem-vindo, tá, Bispo Mano? Deus abençoe aí toda a sua casa. Obrigado, querido. A alegria de estar com vocês é minha, né? É um prazer poder atender os seus convites. Toda vez que eu estou com você, você me trata tão bem que eu acho que eu sou alguma coisa, né? A gente pensa que... Então, é sempre uma alegria estar com você. Toda vez que a gente pode responder, a satisfação é minha, né? E nessa noite é um prazer, né? Nessa época de isolamento, poder ver os amigos. Nem que seja desse jeito, é um prazer, né? Além de tudo, o seu coração é flamenguista, rubro-negro, então, show. É verdade, rapaz. Deixa eu até pegar, ver se está por aqui a caneca dos cafés que eu fazia. Quando minha esposa organiza, ela não está aqui, rapaz, não está aqui. Aquela caneca abençoada. Eu acompanhei algumas lives e o pessoal estava inquieto, né, pela caneca, né, e a caneca do escudo do Mengão aí. O pessoal trouxe alguns incômodos, né, aqueles que não têm a paixão pelo Flamengo, né? Não, mas eu já fiz de propósito para dar algum motivo para os caras manifestarem time, né? Que no campo não estava dando. A situação do time dos caras está tão ruim que os caras estão comemorando a saída do técnico do Flamengo. Vê que situação, rapaz. Quando o torcedor do outro time solta rojão porque saiu o técnico do seu time, é fim de carreira, né, cara? Aí não dá mais. Aí não dá para concorrer. Mas, Bispo, vamos lá, assim, a gente se propõe aqui conversar um pouco sobre discipulado, sobre paternidade, de como as células, né, de como um líder de célula pode, daqui para frente, depois da pandemia, quais são as ferramentas que ele pode usar. Eu queria conversar com o senhor sobre isso. O senhor que com certeza, na Igreja Metodista, é um dos que estão mais preparados, né, por tudo aquilo que o senhor viveu, pelo testemunho, por tudo aquilo que o senhor fez em Managuari. E eu queria ouvir o senhor, como sempre, como uma referência, né, de discipulado, de paternidade. Eu queria ouvir o senhor hoje sobre as ferramentas e qual é a sua orientação, né, para a gente aplicar nas células, na igreja. Eu já tenho dito isso várias vezes, né, Géder? Eu tenho conversado. A igreja não está parada, né? O que está parado é o tempo, o espaço físico. E muito pelo contrário, né? Ficou claro nesse tempo
que o espaço físico não é o essencial para a igreja, né? No início, quem estava muito acostumado, se bateu um pouco, se organizou. Então, eu falo isso. Nesse tempo, a igreja estrutural ela está paralisada. A relacional ganhou evidência. Por mais estranho que seja, né, que nessa época do online, do digital, a gente esteja falando de uma igreja relacional, já que às vezes para se encontrar está difícil, quando se encontra, o jeito de ser do brasileiro, a gente não pode dar toda a vazão, não dá para abraçar, pegar na mão aquela história toda, esse cumprimento de toque de cotovelo não é para mim, esse troço é esquisito demais, né? Mas, então eu falo assim, mas mesmo assim o relacional está em evidência, né? Porque você procura, né? Eu falei, a gente está aprendendo a utilizar as ferramentas, né? A ferramenta digital, a live, Instagram, videochamada, videoconferência, mas depois de um tempo você vai se ambientando, você vai reunindo. Então quem já tinha essa questão do relacionamento forte antes, e o grupo pequeno incentivava isso, né? A gente já falava direto, né? Entrou aí um amigão de anos, o pastor Josadac Lima, uma live com ele, ele disse que aprendeu isso, né? Que discipulado não é o esquema, né? Discipulado não é o esqueminha, é aquele dia de reunião, o estudo que a gente usa. Ele usou uma expressão, ele falou assim, discipulado é vida na vida. Né? A gente tem dito isso, né? Discipulado tem a ver com o quê? É o entendimento de que Deus me deu essas pessoas para desenvolver, ajudar elas a desenvolverem e serem aquilo que Deus sonhou que elas fossem. E faço isso com a minha vida, né? Aquilo que eu recebi de Deus, isso eu passo, como dizia o apóstolo Paulo, né? Então você vai gerando um relacionamento íntimo, uma intimidade, depois de um tempo de convivência. E nessa época de pandemia, quem tinha isso trouxe, né? Trouxe para dentro desse universo tecnológico. Então a galera correu atrás de manter o relacionamento através de outras formas, outra ferramenta, mas manter. Então trouxe a célula para dentro do ambiente online, o grupo de discipulado, o grupo pequeno para dentro do ambiente online, eles estão se reunindo, estão conversando, né? Eu toda semana eu estou me reunindo com os grupos de pastores e pastoras que a gente mentoreia, que a gente discipula, né? Então vai mantendo o vínculo, né? É uma ferramenta que facilita o trabalho. É fácil? Não é, né? Às vezes você atende em particular na videochamada, conversa, tem hora que você quer estar junto, né, pôr a mão no ombro. Infelizmente não estava conseguindo, hoje fica mais fácil, né? Eu já estou até programando café Covid com quem já foi infectado e superou, então a gente vai reunir que já não tem mais risco, aquele negócio todo. Mas mudou a forma, né? Não mudou o objetivo. Eu falo assim, a ênfase principal não mudou, mudou a forma. E o que a gente está percebendo, né, Gébia, que agora, depois que passou aquele susto inicial, aquele impacto inicial, a gente já está aí com 4 meses de experiência desse negócio. E eu falo isso, quem não correu atrás nesses 4 meses esperando que voltasse, já não tem para o que voltar, né? Que a vida nesses 4 meses, quem tinha ovelha esperando alguma coisa, o cara não fez nada, a ovelha achou um pasto, está em algum lugar, né? Mas quem entendeu, correu atrás, está experimentando um negócio diferente, né? O testemunho que eu tenho de alguns pastores que começaram a voltar para o presencial, eles já tinham dado esse testemunho antes, né? Que aumentou os acessos, eles estavam recebendo visitante na célula online. Dá para entender isso, amigo? Né? Os visitantes indo para a célula online. Semana passada eu Desculpa. tive uma reunião com os líderes, a gente está programando para eu voltar às células já o mês que vem,
em algumas, né? E a gente teve esse testemunho lá. Teve célula que aumentou de pessoas que não frequentavam presencialmente e através de online agregou, teve mais gente que se uniu à célula. A célula ganhou, a célula cresceu. Exatamente. Eu ouvi o testemunho também de familiares que não eram convertidos, não iam na igreja no culto presencial, mas como a igreja veio para dentro da casa dos caras, através da transmissão, um grupo pequeno, eles começaram a ouvir e se converteram, né? Tinha até uma pastora que falando assim, bispo, aqui a gente já está podendo voltar, mas eu vou manter o culto online, porque tem umas irmãs que estão animadas, que o marido delas nunca participou, né? A gente fez a ministração da ceia online e o marido foi atrás para correr, para comprar os elementos, providenciar. A irmã falou no domingo, falou para ele, hoje eu não vou participar que eu esqueci de ver o suco. Ele falou, não, eu tenho um amigo meu que é dono de vendinha, deixa que eu dou um jeito. E ele foi atrás, na pandemia ligou para mim, porque ele participou também, já estava ali, né? Então fala assim, quem soube sacar algumas coisas, teve uma janela de oportunidade. E eu estava vendo o pessoal voltando agora, eles estão testemunhando, né? Alguns já me falaram, a média de pessoas novas que vieram nessa época do online estão vindo para o presencial mesmo limitado, está dando de 15% a 20%. Olha. Então eu pensei, cara, se a gente tiver isso, vai ser o maior crescimento da igreja nos últimos anos, né? Imagina, Géder, a gente cresceu 15% em 4 meses, cara. 4 meses de online, quem fez o trabalho entendeu essa questão do relacional. Eu estava vendo um pastor, o testemunho aqui, ele fez tudo certinho, voltou para o culto, teve que fazer inscrição prévia, que só 30% da capacidade do culto. Na inscrição prévia, 20%, no caso dele não podia muita gente, parece que era 80 pessoas, 20% das 80 pessoas novos convertidos. Olha. Gente que já chegou às células nesse período online e veio para o presencial, né? Veio para o presencial. Então, eu falo assim, o que ficou em evidência e vai continuar, né? É o relacional. É o relacional. A gente tinha uma impressão que com o culto presencial a gente estava tendo isso, mas nem sempre era verdade. Porque, para mim, né, Géder, o relacional depende muito de quem lidera, quem está à frente. Você é um cara de relacionamento, mas às vezes tem um obreiro ou outro obreiro que não é. Né? Então, o cara que não era relacional no presencial, no online está tendo dificuldade. Mas quem era relacional antes, no online correu atrás para conseguir estar conectado, conseguir ir atrás, né? Isso reflete, né? Porque célula, discipulado é relacionamento, né? Ninguém faz discipulado só com um bom livro, um bom material na mão. Isso você faz estudo, né? Mas o andar junto, pôr do lado, né? Falar, vem comigo. Eu estava vendo aí, né? Você na época do Covid com a netinha no colo, rapaz. Sobrinha. Né? É sobrinha? Sobrinha. Então, aí família por perto, aquele negócio todo, mantém o contato. Não tem como, não tem como. Aqui na época do relacional, a gente está reunindo família para almoçar ou para jantar, pelo menos uma vez por semana. O filho casado vem com a nora, junta todo mundo, fica aquela família. O relacional fica em evidência. Quem era relacional antes é agora. E esses instrumentos de relacionamento, e a célula é forte para isso, né? Eles acabam ganhando destaque, né? Sim. Agora, o bispo, tem uma coisa também que é muito claro, né? E aí tratando mais assim da nossa realidade, né? Nós ainda não havíamos despertado pela questão do online, da mídia, do Facebook, e nós tivemos que nos adaptar, né? Ou seja, nós tivemos que avançar. E eu vejo que foi muito legal, porque agora, por exemplo, lá em Santa Cruz, nós voltamos.
mas nós estamos permanecendo com o culto online, estamos permanecendo com algumas lives durante a semana, porque nós descobrimos, né, de que o quanto que nós não exploramos, ou o quanto que nós deixamos essa ferramenta, né, e não aprendemos, não avançamos. E é muito claro, quem já estava nessa pegada, né, passou pela quarentena, pelo isolamento, de boa. Agora, na nossa realidade, que a gente não atentava para isso, tivemos que se adaptar, né? E a gente está vendo isso, o quanto que é importante. Agora, eu acho que não tem como, não dá mais para voltar, né, Bispo? Eu acho que é por aí mesmo, é essa pegada mesmo, né? Eu já tenho dito isso, né, Gé? Eu sempre falo o seguinte, você viver em épocas como a nossa, né, eu falo que a gente está vivendo uma revolução parecida com a Revolução Industrial, quando saiu daquela sociedade de produto manufaturado para a pegada, ou a mudança da sociedade urbana da sociedade rural para a urbana, né? Então, quando você está vivendo um momento assim, nem sempre é fácil você aceitar que houve uma mudança social há muito tempo. Porque a gente já vinha nessa mudança para essa sociedade mais tecnológica, mais de meio... A coisa já vinha acontecendo. A gente, no nicho igreja, que resistia, né? Como você disse, alguns saíram na frente, já tinham se organizado, tinham se adaptado, estavam lá na frente. Agora, uma parte da igreja tratava isso, não, o bom é estar junto, aquele negócio todo. Nós tínhamos os nossos preconceitos, mas a sociedade já vinha evoluindo nesse sentido. Eu sempre falo isso, a sociedade não se tornou digital do dia para a noite, né? O e-commerce vem crescendo, é um nicho que cada vez mais vinha crescendo. O EAD, educação à distância, né? Eu falo, para surpresa de muita gente, quando teve a Copa da Confederação aqui no Brasil, a galera organizou manifestações para algumas coisas só por rede social, né? Então, essa parte já fazia parte da sociedade muito forte. E daí o que aconteceu? Com o isolamento, acelerou. Esse processo de transformação que já vinha acontecendo acelerou, porque a sociedade presencial ficou paralisada praticamente de maneira total 3 meses aí, no mundo todo. Então, o mundo se adaptou, correu atrás, veio para dentro, né? Depois, aí você pensar que todo o investimento da sociedade em geral, né, para poder continuar funcionando nesses 3 meses de isolamento, eles vão jogar fora, aí você não tem o entendimento de como a sociedade... Porque tem pastor achando que vai voltar o que era, não volta mais, daqui é para frente. Agora, é lógico que você vive um período de transição, né? Então, você tem uma galera que já correu atrás, já se adaptou, as empresas de internet já estão oferecendo planos melhores, porque já percebem isso, a demanda maior, já estão se organizando para oferecer um serviço. Esses dias um discípulo já me ligou falando, Bispão, aqui em casa eu pus tal, eu sei que tal operadora tem convênio com tal celular, se o seu for esse, tenta ver se aí tem... Né? Então, todo mundo está se adaptando para oferecer um serviço de internet melhor, porque entende que agora é a hora. A galera foi despertada, de repente, quem tinha uma internet caseira para lazer, agora está tendo que pegar um pouco mais de capacidade, porque virou ambiente de trabalho, né? Então, no ambiente de trabalho eu preciso ter... E a galera está se adaptando. Ainda demora um pouco, mas demora. Porque eu vejo alguns pastores e pastoras justificando assim... mas eu tenho um povo que aqui tem dificuldade de internet. Na transição é assim, amigo. Mas se você pensa o seu futuro baseado nessa experiência do momento ou do passado, você vai errar, né? É que nem eu brinco com a galera. Eu falo, amigo, hoje é impensável alguém que não sabe ler. Na sociedade visual que a gente tem, né, onde muita coisa é escrita, é impensável alguém que não sabe ler, mas a gente ainda tem analfabeto. Nem todo mundo é alfabetizado.
Só que Aham. o grande percentual da sociedade já é pensado para quem sabe ler e escrever, né? A sociedade não pensa mais no analfabeto. Eu falo, daqui a pouco, o analfabeto digital vai ser como esse cara, porque a sociedade está migrando para ser uma sociedade digital. Os códigos. Então você vai ter que aprender. Eu nunca tinha feito live na vida, amigo. A minha experiência com live é a experiência da pandemia. Desde que eu estou em isolamento, eu corri É, atrás, né? Então eu falo assim, então, eu estamos brinco. todos depassando experiência. Exatamente. Agora eu brinco com a galera, usando a linguagem do futebol, né, que a gente estava falando. Quando você fala de igreja, você tem que ter isso na cabeça. O futebol tem as várias séries, série D, série C, série D e série A. E cada time tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura. Então eu falo assim, classificando não por causa do trabalho, nada disso, mas por causa da estrutura que cada igreja tem. Então você tem a igreja série D, né? Essa igreja série D, se ela não estava preparada para o isolamento, ela não pôde fechar. Mesmo com tudo aí, ela se manteve aberta. Por quê? Porque se fechasse, quebrava. Ela não conseguia ficar parada 4 meses, porque não tinha transmissão. A série C, que tinha uma estrutura mínima, o cara correu atrás, né? Porque se o cara não correu atrás, não sobreviveria nos 4 meses. Mas ele já tinha uma estrutura mínima, dava para correr atrás, foi ágil, fez isso. Quem não correu atrás, né? Quem não correu atrás vai ter dificuldade. Talvez na volta não resista, né? A igreja série B, né, tinha uma estruturinha melhor, está ali no nicho dela jogando bem, mas que nem às vezes a gente ainda não dava tanto valor para o digital. Essa correu atrás, se adaptou, fez isso, fez aquilo. Além das transmissões, já está trazendo a igreja para dentro do online, né? Já trouxe programação infantil, rede de jovens, célula, tudo aquilo que ela está transicionando para dentro do online. Não tinha, mas se virou, correu atrás. Essa aí experimentou crescimento. E o que a gente vê é que quem fez esse serviço, né, até passou para a Série A. Né? Eu tenho umas igrejas aqui, cara, que eles não querem de jeito nenhum que a pandemia acabe. Porque o cara no presencial dele, ele tinha um culto de 200, né? O cara tinha um culto de 200 pessoas, ele está tendo 2.000, 3.000 acessos nas transmissões dele, interagindo com 2.000, 3.000 pessoas. O cara nunca teve tanta gente assim, né? Agora eu falo assim, a galera da Série A, que já tinha se estruturado, né? Então não era o nicho principal deles, o principal ainda era o presencial, mas eles já tinham um bom número de acessos, já utilizavam as mídias. Esses aí só deram uma otimizada, estão nadando de braçada. Quando eu soube, tem um pastor amigo nosso, conhecido nosso lá de Curitiba, o pastor Pascoal Piragini. Ele é pastor da primeira Igreja Batista de Curitiba, PIB, né? PIB de Curitiba. O Pascoal já era um cara que usava não só a rede social, ele usava todos os meios de comunicação. Então ele mantinha programa de rádio, em todas as rádios com maior audiência ali, que pegavam uma boa. Daí iniciou online, o trabalho online, pegou um pastor para cuidar dessa área, o cara estava trabalhando. Eu ouvi o testemunho do cara, o cara estava meio desanimadão, né? Porque não dava o resultado que outras áreas da igreja davam antes, mas eles continuaram a otimizar. Ele estava dando testemunho, durante a pandemia ele estava tendo 1.653.000 acessos por semana. 1 milhão. Então eu já tenho testemunhado isso. Eita. Hoje a maior igreja evangélica do Brasil é online. É online. A maior igreja evangélica do Brasil que a gente tem é a do Pascoal Piragini, que a última vez que eu vi os números dele, né, quase um mês atrás, né, ele estava tendo 1.653.000 acessos por semana.
Mas não é um cara que começou esse trabalho agora, né? Começou esse trabalho agora. É um cara que começou quando começou a pandemia, ele estava com 240 mil acessos. Então, por exemplo, a gente perdeu uma época boa, que era a época que essa sociedade estava toda em isolamento, né? Mas correu atrás. Agora, daí é continuar. Você continuar. Porque a gente já descobriu muita coisa boa, né, Géder? Você fala para o mundo, né? Você fala para o mundo. Nas lives que eu estou fazendo aqui em casa, tinha gente de Portugal, tinha gente da Inglaterra, tinha gente dos Estados Unidos, do Peru, do Paraguai, da Espanha. Um cara da Espanha que até hoje eu não sei como que ele descobriu. O cara entrava toda vez. O cara é mais fiel que os pastores aqui da minha região. Tinha pastor que nunca entrou. Ô, Bispo, tem uma coisa assim, além desse alcance todo, tem algumas coisas muito legais que eu quero perguntar ao senhor também. Primeiro é o engajamento da galera nova, né? Porque eu acho que na maioria das igrejas, principalmente nossa, né, os jovens, juvenis, essa galera nova, essa geração nova que tem uma facilidade para lidar com a questão digital, me parece que eles se enganjaram mais, né? Não sei aí se é a realidade de outros pastores, mas eu vejo que a galera nova se enganjou, está mais enganjada na questão da transmissão, e isso é muito legal. Eles estão muito envolvidos, né, com essa nova realidade nossa, né, de igreja. E a outra coisa, e que eu também queria conversar com o senhor, será que nós, enquanto igreja, Bispo, estamos preparados para poder discutir alguns dogmas nossos em relação a alguns dogmas que com a pandemia, com o isolamento, com as reuniões na casa, a gente vai ter que entender um pouco melhor do isso. Por exemplo, né, eu quero falar disso, por exemplo, a ceia. O senhor contou uma experiência muito legal aí, né, de uma esposa, de uma irmã, que vai lá, que compra, que prepara tudo. E aí é interessante porque a ceia me parece que deixou de ser aquele ritual, ou de ser aquela ceia que só os membros, né, e tudo mais, para a gente não ter dimensão de quanto que isso, de família, né, o quanto que a ceia hoje, nesse ambiente online, está alcançando toda a casa, né? E às vezes o cara não confessou Jesus ainda, às vezes o cara não tem uma caminhada, mas através da ceia, através daquele momento de comunhão, Deus pode também estar usando como uma ferramenta para alcançar esse coração. Será que a gente está preparado para poder entender isso? Jéder, eu acho que preparado ainda não, né? Eu sempre tenho dito isso, a maioria da galera não tem um temperamento empreendedor, não é maldade, é o jeito de ser da pessoa. Eu brinco que a maioria tem aquele perfil que a gente brinca que é do mineiro, desconfiado, né? O ditado da vida do mineiro é mais vale um pássaro na mão que dois voando, né? Então ele é daquele que não sei, vamos ver, a gente tem que esperar. Então eu acho que agora na volta, nesse fim de ano, a gente vai identificar com mais clareza o impacto da pandemia na sociedade, né? Com o retorno do isolamento, você começa a ver, daí eu acho que é onde a gente vai se conscientizar que tem que realmente rediscutir algumas coisas. A gente tem que repensar algumas coisas, porque o que a gente, a maneira, a forma como a gente defendia antes não cabe mais. Mas eu acho que tem gente que vai precisar voltar, ele vai precisar bater a cabeça tentando ainda voltar para aquela normalidade para ver que não consegue, para daí estar preparado, estar aberta. Eu brinco que nem criança, né, cara? Você já tentou? Você tem filhos, né? Tem uma Você filha, tem filhos aí? mas não é mais criança. Então. Não. Não, eu sei, mas quando ela era criança, você tentou falar para ela que o que ela queria não funcionava? Tentou explicar para ela? Várias vezes. Adiantava? Várias vezes. Não. Adiantava? Eu tenho uma sobrinha, Você estou tinha... criando uma sobrinha.
Você tinha que esperar ela tentar fazer, dar errado, daí depois que dava errado, ela ficava aberta para, não, pai, como que era que você diz? Não é desse jeito. Então, eu acho que algumas coisas vai ter que voltar e dar errado. Vai ter que voltar e dar errado. A hora que voltar e der errado, daí a galera vai estar aberta para. Daí vai ser a hora boa da gente rediscutir algumas coisas, né? Porque, por enquanto, ainda tem gente que, por mais que você fale, acha que não. Ainda resiste, acha que dá para voltar como era, que não tem jeito. Então, a hora que a gente voltar, né? A hora que a gente voltar e a galera perceber que já não dá mais, que já passou, a fila andou, como a galera fala aí, daí vai estar aberto para discutir. E é o que você falou, né? Você citou aqui uma coisa óbvia, que a gente não percebia. Essa geração, os jovens, né? Eles nasceram nessa época tecnológica, né? Então, eles já nasceram com um celular na mão, eles nasceram vendo videozinho no tablet, sabendo lidar com essas coisas, né? Eu vi uma das lives do senhor, a sua neta te ajudando, né? E tudo mais ali. A minha sobrinha também, às vezes eu estou enrolado aqui, e aí é engraçado que alguém lá, às vezes na permissão da igreja, chama a Maria Luísa, pastor Gerardo, que ela vai te ajudar. E é verdade. Não, mas a minha neta tem canal no YouTube. Eu não tenho, nunca tive, ainda não abri. Ela já tem o canal dela no YouTube. Então, uma geração diferente, né? Uma geração. Eu estava brincando com alguns pais, né? Hoje a gente tem. YouTuber é profissão. YouTuber é profissão. E tem gente ganhando um bom dinheiro nisso. Esse amigo que eu falei que tem 1 milhão e tantos de acessos, ele recebe monetização dessas redes sociais, né? Então, na pandemia, muita gente preocupada com a arrecadação que ia cair, a dele aumentou, né? Por causa da monetização pelo tanto de acesso, fez o link com alguns produtos. Então, uma sociedade diferente e a nova geração lida bem com isso. Então, com essa nova geração, essa discussão de dogma, para eles é tranquilo, né? Porque já é a sociedade da qual eles fazem parte. Então, para eles é desejável. Então, e eu acho que na volta, né, Gélia, a gente também vai começar a viver isso. Porque volta, mas não volta todo mundo, né? As crianças, em alguns lugares tem restrição, os idosos, né? A chamada população de risco. Então, eu já tenho falado isso. Uma igreja que queira voltar a um ritmo de normalidade o mais rápido possível, se você tem uma liderança de mais de 60 anos, você vai ter que pensar em renovar. Porque a gente não sabe quantos meses mais essa galera vai ficar sem poder congregar. Né? E tem cidade que não limita, mas tem cidade que já está falando que não dá para vir, né? Então, por exemplo, você tinha aquela irmã abençoada da intercessão de 68 anos de idade, você tem que começar a pensar num líder de intercessão na faixa dos 40, na faixa dos 30, ou às vezes até mais novo, 20 e poucos, né? Porque hoje, se eu quero voltar da maneira mais rápida as atividades, eu vou ter que utilizar a moçada, os jovens e juvenis, né? Porque é a moçada de menos risco. Então, pode estar envolvido nas atividades. Muita gente já estava se valendo deles para ajudar os idosos na pandemia, né? Já estava se valendo deles para os idosos que não podiam sair, então assiste, pega, faz isso, né? É só questão de formalizar. E eles vão trabalhar isso com mais facilidade, né? A gente tem uma nova geração aí e vai acontecer, não tem como, né? A gente vai ter, só não dá para fazer batismo online, o resto dá para repensar. É verdade. Algumas coisas ainda não dá, mas outras a gente vai ter que vai ter que buscar essa atualização aí, né, Bispo? Não, eu vi pastor e pastora fazendo casamento online nesse tempo da pandemia.
Os noivos providenciaram os noivos no cartório, com o juiz de paz lá e o pastor dando a mensagem no telão. O Olha, pastor, no lugar da transmissão, abençoando os noivos através da rede digital. Então dá. Tudo se adapta, né? e a gente vai ter que entender que a pandemia trouxe esse novo tempo, né? E não é só a sociedade que mudou. A igreja tem que se adaptar a esse novo tempo, né, bispo? A igreja tem que caminhar junto, né? A igreja tem que caminhar lado a lado, porque também existe, se a sociedade caminha para esse novo tempo, a igreja tem que se preparar também para dar respostas, né, para ajudar essa sociedade, né, em meio às crises que virão, né? E o Jesus continua sendo o mesmo, não é verdade? Exatamente. Porque não são coisas que ferem doutrinas bíblicas, nem ferem orientações, são formas, né? E eu tava vendo alguém falando esses dias, o cara já falou isso, o diabo já descobriu há muito tempo atrás o valor das redes digitais, das sociais, o diabo já vem se valendo dela para destruir vida e casamento há muito tempo, a igreja que demorou para acordar. É verdade. Agora que a gente acordou, vai ser uma bênção. E engraçado também que, assim, uma coisa boa também, né? É que eu não sei aí, me parece que diminuiu também aquela questão parece que a igreja agora assumiu mesmo, né, a questão da rede social e a gente pouco vê agora a questão das redes sociais sendo usada para difamação, para desconstrução de imagem. Me parece que agora, nessa pandemia, né, nesses dias, me parece que a gente entendeu aqui a ferramenta, né, que o quanto que o Facebook, que o Instagram, enfim, que o YouTube, o quanto que isso é uma ferramenta poderosa para a gente usar como igreja para poder se atualizar nesse mundo pós-pandemia que se apresenta para a gente, né? É verdade. Eu digo assim, eu não sou tão otimista que nem você, falando assim que parou, né? Diminui. Mas como a sociedade produtiva veio para dentro da rede social, diluiu, né? Porque daí tudo aquilo que, digamos assim, quem parava para ficar só com bobagem em rede social, hoje está no home office, hoje está tendo que trabalhar nesse meio, né? Então eu falo assim, usando a expressão que talvez não seja melhor, mas a sociedade mais séria veio para dentro dele. Então os assuntos se tornaram mais sérios. Então você fica o dia todo hoje, né? Eu falo, inverteu. O que era lazer para a gente na rede social, o lazer você quer fazer fora. Você fica o tempo todo aqui com conversa séria. Você fica o tempo todo trabalhando, atendendo, transmitindo. Então, a hora que para, não tem mais espaço para esse tipo de coisa aqui, né? A hora que eu paro, eu quero ir brincar com a neta, eu quero fazer as coisas com a família, né? A gente quer estar fora desse ambiente aqui, né? Então se aproveita para... Então, nesse sentido que eu acho que diminuiu a bobagem nas redes sociais, a coisa está mais séria. Hoje, alguns meios de entretenimento estavam sem poder produzir, né? Eu estava vendo um especialista em mídia e comunicação lá dos Estados Unidos, um evangélico, né? Tim Cook, o nome dele. Ele é considerado um dos 3 melhores do país e nos Estados Unidos ele assessorava os grandes estúdios ali de Hollywood e no meio evangélico ele é considerado o melhor, né? E ele falou isso. Todos os estúdios, quando eu ouvi a entrevista dele, fazia 40 dias de isolamento, né? Agora faz mais tempo. Ele falou, todos os estúdios estão parados há 40 dias. Estão fechados, eles não estão produzindo nada. Hollywood não está produzindo nada. A igreja evangélica está. De um jeito talvez menos profissional, alguns uma qualidade melhor, qualidade menor, mas está. Há 40 dias que a maior empresa produtora
de coisa no universo digital, passou a ser igreja. Né? Igreja de tudo quanto é lado está fazendo live, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Né? Então, hoje tem uma boa parte de um conteúdo sadio, saudável, que a igreja está jogando na mídia. Né? Enquanto o outro grupo não está podendo produzir. Né? Os estúdios estão fechados, estão reprisando coisa do passado, voltando coisa do passado, agora que aos poucos eles vão começando a fazer. Né? Então, se a igreja souber aproveitar esse momento, né? Porque a gente demorou para correr atrás, mas nesses 3 meses de isolamento a rede foi nossa, a rede foi da igreja. A igreja podia ter criado muita coisa boa, muita coisa jóia de atendimento, e ainda dá, ainda dá. Né? A gente conseguiu nesses 3 meses ganhar um espaço bom e ainda dá para avançar. Né? Eu creio que a gente ainda vai ter muita coisa boa para descobrir daqui para frente e experimentar, tanto em relação ao discipulado, em relação à oportunidade de testemunhar. Eu estou com um projeto, né, Géder? Eu estou me virando, porque a vida toda eu fui pastor de uma igreja presencial. Né? Então eu comecei, eu falei, cara, se eu quero dar palpite para os caras, não pode ser palpite só de ler. Eu também tenho que entrar no sufoco de ser pastor de uma igreja online. Né? E comecei, nesse último mês, comecei um projeto. Falei com uma galera, ó, vocês me ajudam, vamos estar envolvidos nisso. Começamos a fazer primeiro live todo dia, no sentido de ter uma base de contato. De agora migramos para 2 vezes por semana, uma vez por mês eu faço uma transmissão no YouTube para ver o que dá. O objetivo é ganhar novas pessoas. Em poucas semanas, cara, a gente já conseguiu, já tem uma célula de novo convertido, gente que viu. Agora, daí a gente começou uma escala de oração para chegar no não crente, evangelismo não crente. De repente, Deus deu a ideia de ampliar. A gente começou a Torre de Vigia Online, né, um movimento de intercessão de 24 horas de oração online. Já está fechando o 5º dia de oração ininterrupta. Olha. Né? A gente está fechando 120 horas de oração ininterrupta. E a galera falou, ah, mas vai durar quanto tempo? Eu falei, o tempo que o Espírito Santo quiser. Eu soube de uma que durou 100 anos, eu dirigi outra lá como pastor de igreja que durou mais de 3 anos, essa vamos tocando, e está acontecendo, e a galera motivada, e todo dia tem gente que fala, bispo, me inclui lá, eu gostaria de participar, gente de várias denominações, né? Eu vi gente de outras denominações entrando aqui, que participam da Torre de Vigia, de vários lugares, né? Tá aí o Clemir, que é um pastor do Rio Grande do Sul, lá de Passo Fundo, que participa da Torre de Vigia, está aqui também. Né? Então a gente tem metodistas de vários lugares, gente que não é metodista, se unindo lá, 24, trazendo a igreja, e surgiu nessa época do online. Né? Aquele ditado, né, bispo, que a gente ouve sempre no empreendedorismo, né, que fala o seguinte, que a crise ela pode, ao mesmo tempo, fechar algumas coisas, mas pode também dar um salto muito grande para outros. Né? Tem muita gente que prospera na crise. E eu entendo que a gente, como igreja, a crise, ela trouxe um despertamento. Né? Eu digo o seguinte, eu nunca sonhei tanto na crise. Né? Eu passei 40 dias, 50 dias, Deus me dando sonhos, Deus falando em projetos. Né? E eu entendia que quando a gente ia para a live, o quanto que o nosso coração... Poxa, uma vez eu fiz uma live que teve 5.100 pessoas de visualização. Depois, quando a gente fecha, olha só, eu acostumado a falar para 100, 120, né? O alcance que teve, ou seja... Então, são coisas que às vezes a gente não sabe nem a maneira como Deus usa para despertar a gente, né? Para poder a gente avançar e estar alinhado com os projetos dos céus. Né? Para essa nova sociedade, a igreja está se atualizando para alcançar esses que hoje estão em casa, que hoje usam as redes sociais como uma ferramenta poderosa. Né? Certeza. E eu creio que a gente vai ainda ouvir boas coisas, grandes coisas dessa ferramenta que Deus pôs na nossa mão. Né? A gente vê
atuando, até o sobrenatural, as manifestações de Deus, os testemunhos que eu tenho recebido de gente tocada. Eu brincava com a galera, né? Que eu falei, rapaz, as histórias de Felipe de ser transladado, né? O Espírito tira daqui para lá. Eu falei, nossa, se Deus me desse essa oportunidade seria tão fácil, né? Que daí eu ia pregar. Até eu acho que eu brinquei quando eu estive pregando aí com você. Eu prego aqui, volto para casa, daí depois volto para lá, o dia seguinte. Nessa época do online eu tô vivendo essa experiência, né? Tu E acabou de falar, daí, daqui... tu acabou de falar que Hã? alguém até que o senhor não conhecia, né? Lá fora, né? Longe, né? Foi alcançado, né? Estava acompanhando a live, né? Exatamente, né? Então a gente fica aqui de casa sendo transladado, pregando em tudo quanto é lugar. E tem lugar que eu estou pregando sem saber. O cara pegou uma pregação minha da internet, está passando no telão e me avisou depois. Ô bispo, hoje o senhor pregou aqui na igreja, eu peguei aquela pregação sua, né? Eu falei, agora a gente nunca imaginou que pudesse ser desse jeito, né? Então está sendo, eu acho que a gente ainda vai descobrir novas formas. É o que você falou, eu vi o Tim Cook falando sobre missões a respeito disso. Ele usou a seguinte expressão: hoje o maior país do mundo, ele usou essa expressão, ele falou, o maior país do mundo é o Facebook, com 2 bilhões de usuários. É o maior país do mundo. Quem são os missionários que a gente está preparando para enviar para esse país? Quem são os missionários que vão evangelizar e plantar igreja nesse país? Então, é uma perspectiva que antes a gente não tinha, de imaginar que essas redes sociais pudessem ser encaradas como território de evangelismo, de E, missões. inclusive, o bispo, a gente também pode usar para poder, mesmo, até mesmo discipular, né? O WhatsApp, o Facebook, ou seja, a gente pode dar uma ligada ao invés de. Eu sou psicólogo e eu trabalho numa clínica que eu atendia presencial. E depois da pandemia, eu tenho atendido agora online. E assim, por mais que a distância, mas é interessante o quanto que a gente consegue atender as pessoas e passar os conceitos e ajudar. E eu entendo que, da mesma maneira, por mais que a gente esteja distante, mas a gente pode, através do celular, através dessas ferramentas, também discipular, né? Não vai ser a distância que vai impedir a gente de discipular, de cuidar dos nossos discípulos, daqueles que precisam ser cuidados, que acabaram até mesmo de nascer, né? Numa mensagem, no altar, enfim. Não, com certeza. Eu falo isso. A gente precisa aprender a lidar com a ferramenta. Mas a ferramenta proporciona, ela oportuniza, se você aprender a lidar, um contato até mais intenso do que no presencial, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, como bispo, eu cheguei aqui e comecei um grupo de pastores, pastoras com os quais a gente desejava desenvolver relacionamento e fazer o teste do discipulado aqui, entendendo a cultura. E há 3 anos eu venho lidando com esse grupo de 20 e poucos, incentivando eles a multiplicarem, alguns deles organizaram grupos com outros pastores. Nessa época da ferramenta, eu conseguia multiplicar, eu fazia isso uma vez por mês, né? Porque a gente não tinha como fazer numa intensidade maior. São pastores e pastoras de várias partes do estado, tudo, né? Nessa época da pandemia, eu consegui ampliar para 60 pastores e pastoras. Eu criei outros 2 grupos de mentoria e a gente está se reunindo toda semana agora. Então, toda semana eu consigo me reunir com essa galera para tirar dúvida, dar um passo a passo, passar tarefa, ver como eles desenvolvem. E as experiências deles estão sendo extraordinárias, né? Alguns já multiplicaram, estão ampliando. Então, eu tenho comigo 60. Somando a rede de relacionamentos que eles já desenvolveram, coisas que eles vêm fazendo com outros, a gente está tocando bem mais gente nessa época do online do que 3 anos no presencial, né? É fora de série. Dá para discipular e muito bem. É muito mais fácil de ajustar uma agenda online do que presencial, né?
às vezes o deslocamento, enfim, né? E ali online mesmo, um espaço que você tem até mesmo na sua casa, ou até mesmo em um outro ambiente que você esteja, que você possa ficar ali sozinho, uma hora e meia, é muito mais fácil se ajustar, né, online do que uma agenda presencial, né, Bispo? Ah, com certeza. Para você ter ideia, da minha casa para a sede aqui, que não era um trajeto complicado, eu não pego trânsito que nem vocês aí no Rio, né? Mas eu tirava o dia que estava um pouco mais complicado, 50 minutos, um dia normal, meia hora, né? Então, num dia de serviço, eu ia gastar só no trajeto de 1 hora a 1 hora e 40, o trajeto para a sede. Hoje, nesse espaço, eu faço quase 2 lives, né? Faço uma live e meia, posso atender muita gente com uma live, né? A galera faz pergunta, participa, a gente responde, pode inspirar bem mais gente. Eu ia lá para atender, num dia cheio, 6 pessoas no gabinete, né? Ou ficar atendendo uma demanda administrativa. Hoje eu atendo a equipe online, a galera me manda o WhatsApp, eu não preciso ficar em reunião, se precisa ter uma reunião na semana, responde o WhatsApp mais rápido, eles postam, eu durmo, acordo cedo, já respondo os WhatsApp, eles já sabem como tocar o dia, e esse tempo eu passo o dia atendendo outras demandas, né? Para mim, quem aprendeu a trabalhar no online, você descobre que vai bem mais longe, né, cara? Você consegue produzir bem mais. E talvez a dificuldade que alguém possa, até mesmo aí eu estou falando diretamente para os líderes de célula, né? Porque há um anseio, por exemplo, na minha realidade, eu tive uma reunião semana passada, porque alguns queriam voltar e a gente está tratando bem devagar, né? Bem, com bastante responsabilidade. E é justamente, às vezes, a gente encontra aqueles anseios de voltar, é porque ainda a chave ainda não virou, né? Eu creio assim, e vai precisar se readaptar. Então, tem toda aquela questão que o senhor mesmo mencionou, da adaptação, né? Daquilo que é novo, daquilo que pode, aparentemente, de dificuldade, mas conforme você vai fazendo, você vai vendo que o negócio dá certo, e aí você vai se enquadrando dentro dessa nova realidade. E aí, no fundo, são coisas, né, que vieram para ficar. Coisas no sentido assim, né, são estilos de vida, ou estilo, ou uma ferramenta que a gente vai ter que explorar, né, e vai ter que aprender, e não vai ter mais como voltar, né? Talvez Não. as reuniões vão ter que ser de uma outra maneira, né, mas as células poderão sim ser online com a mesma eficácia, com o mesmo alcance que era presencial. Eu já tenho frisado isso. Eu falo assim, não dá mais para você pensar a igreja de um jeito só pós-pandemia, né? Você tem que ter pelo menos 3 tipos de igreja, né? A igreja dos grupos pequenos. Quem resistia a essa dinâmica de célula, grupos pequenos, nesse tempo foi só o que teve, né? A igreja se tornou um núcleo caseiro. Então, se tornou a igreja do grupo pequeno. Então, não dá mais para você pensar mais. A igreja online ela acontece em pequenos grupos, né? O ambiente online você tem vários acessos, mas ele está diluído em muitas igrejas caseiras, né? Então, eu falo, não dá mais para pensar só no presencial. A gente vai ter que voltar para o presencial, vai ter que ter, mas você vai ter que ter o online paralelo. E eu já tenho falado isso para os pastores e pastoras aqui. O online não é a transmissão do seu culto. Você vai ter que ter uma programação, porque transmissão de culto é uma coisa, a dinâmica do online é a outra. Então eu falei, você vai ter que ter a online, você vai ter que ter o presencial e vai ter que ter o grupo pequeno. Os 3 modelos de igreja, né? Se você não quiser perder na volta, você vai ter que desenvolver os 3, né? Eu falo, online é bem mais rápido. O culto antes que durava 2 horas, no online dura 1 hora e 20. Uhum. Né? Quem não entendeu isso, da dinâmica, a mensagem, né? A maneira de ser, como você interage, né? E for tentar voltar e fazer da transmissão do culto online para ter os 2, vai se frustrar.
Porque você não vai ter o público todo no presencial e não vai ter a galera que estava acostumada com a dinâmica do online. Então você tem que pensar em ter a igreja online, com todas as suas características, a igreja presencial, para acolher a galera que estava querendo voltar, pelo menos na expectativa de ver como ia ser a volta, e a igreja dos grupos pequenos, né? Para atender as três. É a necessidade agora. E as lives, no caso, é uma dessas igrejas que o senhor está dizendo, né? As lives Aham. que duram 1 hora, tem uns que duram 40, mas que tem uma galera. Eu, por exemplo, tenho essas lives, eu tenho 2 lives durante a semana, e eu tenho pessoas distantes, mas que não são da IMESC, não são da Igreja Metodista em Santa Cruz, da Central, mas que toda segunda e toda quarta-feira está ali acompanhando, pede oração e compartilha. Enfim, é uma outra igreja reunida, né? Que não é aquela igreja presencial, não é aquela igreja que está lá no domingo, mas é uma outra igreja que a gente não tem nem dimensão da extensão dela, né? Exatamente. E muita coisa que a galera via como negativo, né, Jade, eu vejo como positivo. Porque às vezes aconteceu imprevisto, quem está direto com você não vai chegar, não vai participar ao vivo, mas vai ver depois, Sim. né? Vai acessar depois. Você deixa essa live, essa nossa conversa disponível, daí a galera acessa depois, degusta, fala, cara, que coisa boa, que horário que o pastor Gédio faz esse negócio aí? Daí semana que vem o cara já vem para o presencial, que ele quer postar o comentarinho dele aqui, quer que você conheça. Então eu falo, não tem mais como passar sem isso, né? Eu parei a live todo dia por causa até de necessidade de tempo para outras coisas. Mas eu já estou sentindo falta de estar tomando café com a caneca na mão todo dia. A caneca Aqui, hoje. a caneca hoje é outra. Minha esposa nem. Né? Eu estou vendo uma galera aqui que estava comigo nas lives todo dia. Né? Então, a gente virou um grupo de amigos, cara. Não tem. Né? Era aquelas 300, 400 pessoas que estavam ali direto com você, já sabiam do horário, já no horário procuravam. Então, a gente virou um grupo de amigos. Então, eu fico com necessidade de encontrar esses meus amigos online, a gente entra, bate papo, tem hora que a conversa é mais séria, tem hora que a conversa é um pouco mais informal, mas sempre visando abençoar. Não tem como viver mais sem isso, não. Né? Não tem como passar. Faz parte agora da nossa vida, né? Da nossa realidade, né? Exatamente. Por exemplo, a gente está vendo aqui Edilson, o Alexandre, pastor Washington aí, é uma galera que estava direto com a gente nas lives. Então você só avisa, manda o banner, hoje tal hora eu vou estar aqui, né? Mandei o banner para essa galera toda, eles estão aqui. Alguns talvez nem receberam o banner, mas viram a chamada lá, o Bispo Mano está participando, estão aqui na live. Então uma galera que vira amigo, né? Você vai atrás aonde você estiver. O grande, uma das coisas ruins é que o Instagram já mostra para a gente que nós só temos 1 minuto e 30, 1 minuto e meio para poder terminar, né? Então, assim, por mais que o papo esteja bom, a gente não vai poder se estender muito. Bispo, eu quero, desde já, agradecer ao senhor. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. O senhor sempre me atendendo, sabe? O senhor sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, né? Desde aquele primeiro dia, eu estava pensando esses dias aqui naquele encontro de pastores que aconteceu 5 anos, de 5 em 5 anos. O senhor ainda era pastor, eu sentei ali para pedir uma agenda, o senhor prontamente me atendeu, veio para o Rio de Janeiro, enfim, o senhor é alguém que, com certeza, eu tenho muita consideração pelo senhor. Muito obrigado por esse tempo, tá? E eu tenho certeza que o senhor tem abençoado o senhor de uma maneira extraordinária. E eu tenho certeza também que esse ano muitas coisas da parte de Deus vão acontecer na sua vida e no seu episcopado. Amém, querido. Eu recebo, eu creio. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né, cara? Eu amo você também
E que nem eu falei, sempre estar com você é um prazer. Você é flamenguista, já tem uma liga natural, né? Tem até amigo meu aqui, o Edilson, que estava falando que eu evoluí por deixar a caneca, cara. A gente se relaciona até com os outros times. Querido, obrigado mais uma vez. Bispão, um abraço, tá? Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto.